Ok, vimos então no último vídeo como utilizar um bloco de código try-catch para controlar a execução do nosso código, no sentido de verificar se, no caso de acontecer um erro, esse erro não colocar em causa a execução do nosso programa. E neste caso, quando executamos este código, sabemos que vai acontecer aqui um erro dentro do try e, portanto, imediatamente vai ser acionado o código que está dentro do catch. Vamos então ver se é isso que acontece. Cá está, ocorreu um erro. Esta estrutura try-catch tem ainda uma outra componente que é o finally. E este bloco, finally, é sempre executado independentemente de ser ou não captado um erro. E nós podemos ver como é que isso se processa da seguinte forma, colocando aqui uma message box.show e vamos colocar aqui que estamos no finally. Isto para que consigamos perceber qual dos blocos é que está a ocorrer. O que quer dizer que vai acontecer aqui um erro e vai aparecer esta mensagem e logo imediatamente a seguir vai ser processado o finally. Vamos ver se é isso que acontece. Cá está, ocorreu um erro e estamos no finally. Ora, qual é o interesse da utilização do finally? É que se porventura nós colocarmos aqui um código dentro do try e que vai acabar por ser executado, reparem o que é que vai acontecer, executar e estamos no finally. Portanto, o código foi executado, não aconteceu nenhum erro, foi ignorado o bloco do catch e, portanto, quando surge o finally, isso quer dizer que é um bloco de código também para ser executado. E, portanto, esta é a utilização genérica do finally. De seguida, vamos ver que existe também na instrução try-catch, e neste caso try-catch finally, existem formas de nós percebermos qual é o erro que surgiu. E podemos, inclusive, apresentar mensagens ou realizar determinadas operações consoante o erro detectado. E é isso que nós vamos ver já de seguida. Portanto, neste momento, se nós executarmos o nosso código, não irá acontecer nenhum erro e o bloco finally é executado. Se nós colocarmos aqui, então, o índice que vai ultrapassar a dimensão do meu array de valores inteiros, então vai ser disputada a mensagem de erro, ocorreu um erro e depois o finally, ok? Ora, uma das formas de nós podermos controlar qual é o tipo de erro e a partir desse erro podermos executar um determinado código é utilizando aqui no catch o seguinte. Eu sei que um dos eventuais erros que pode acontecer aqui é o index out of range, isto é, o índice para além da dimensão do meu array. E então, neste caso, eu vou criar aqui um catch específico apenas para esse erro. E neste caso vou criar aqui uma variável do tipo desse erro, dessa exceção. Isto é, system.index out of range. E se vocês repararem, eu coloquei aqui system e coloquei o ponto. E quando coloco o ponto, reparem que há um conjunto vastíssimo de exceções. Todas elas terminam com a palavra exceção, ou exception. E cada uma destas exceções permite controlar ou captar os erros que eventualmente podem acontecer. Existem aqui imensas exceções e inclusive dentro destes namespaces que aqui aparecem, por exemplo, temos um que é o in-out, ponto, existem mais exceções que nós podemos controlar. E já vamos ver isso em detalhe. O que quer dizer que se eu colocar aqui system.index out of range exception e depois definir isto como uma variável EX, por exemplo, é a variável exceção, pode ser com outro nome qualquer, eu agora posso apresentar aqui o erro, a mensagem de erro que resulta deste catch. E neste caso coloco ex.message e o que vai acontecer é que esta mensagem vai deixar de ser uma mensagem genérica e passa a ser mensagem original disputada pelo próprio sistema do C#. Reparem o que é que vai acontecer, já sabemos que vai ocasionar aqui um erro. E assim que o erro acontece, the index was outside the bounds of the array. Isto é, em inglês vai aparecer então a mensagem que está associada ao erro detectado.
É evidente, e estamos no finally, claro, porque ele existe aqui. É evidente que se eu agora introduzir aqui um código, como por exemplo, um que já experimentámos do género imagem é igual a image.fromFile, e agora colocar aqui uma imagem que não existe, c:/imagem.jpg, e nós sabemos que esta imagem não existe, o que é que vai acontecer? O código, ao ser executado, vai realmente detectar a existência de um erro nesta linha. Mas uma vez que o catch está definido especificamente para este tipo de erros, index out of range, vamos ver qual é o comportamento do nosso try catch finally. Vamos executar, o index está out of the array e estamos no finally. Não verificamos nenhuma espécie de execução pelo facto de não se ter verificado que a imagem não existe. Vamos trocá-la para o topo, isto é, vamos fazer com que o primeiro erro a surgir seja então aqui o da imagem. Vamos executar e reparem o que é que acontece, o programa bloqueou por alguns segundos e vai apresentar-me dentro de um bloco try catch um erro, isto é, o fecheiro não foi encontrado. E porquê que este erro é apresentado? Simplesmente pelo facto de nós termos especificado qual seria o erro a ser captado pelo catch. Isto é, o catch está preparado apenas para captar erros de index out of range exception. Ora bem, se eu quiser também tentar captar este erro, então eu vou adicionar mais uma instrução catch. E neste caso, catch, vou abrir os parênteses e vou colocar system.inout.filenotfoundException. E agora, neste caso, vou também poder atribuir a variável de nome x. E neste caso, o que vai acontecer é que eu posso escrever mensagem, ou messagebox.show, x.message. E neste caso, quando eu executar o código e clicar em executar, reparem, aparece-me aqui c:/imagem.jpg e estamos no final e o nosso programa continua. Isto é, estes dois catches estão preparados para capturar especificamente os erros que possam advir da execução do código que está dentro do try. Da mesma forma que eu apresentei aqui caixas de mensagem a indicar qual é na realidade a mensagem de texto associada ao erro, eu poderia, por exemplo, se aqui acontecer um erro, então eu vou aqui criar maneira de que exista, ou criar uma forma para que exista uma imagem deste género naquele espaço. Isto acontece, por exemplo, quando eu procuro ou tento abrir um determinado fecheiro de texto para ir buscar lá alguma informação. Ora, se eu utilizar essa abertura aqui neste bloco e acontecer um erro, isto é, o fecheiro não foi encontrado, então eu posso, neste bloco aqui, criar as instruções necessárias para que o fecheiro seja criado. E da próxima vez que eu voltar a executar este código, já não irá acontecer este erro. E assim funciona de forma genérica esta instrução ou esta estrutura do try, catch, finally.